falei, mas eu creio, né, que se Deus permitiu que eu trouxesse novamente essa mensagem, é para confirmar que precisa se orar, né? É necessária a oração. Nós temos que usar a oração como uma arma de guerra. A oração para nós, né, agora que nós estamos vivendo esse tempo tão maravilhoso de jejum, de leitura da palavra, então um tempo ali para oração. Então, assim, que nós possamos nos fortalecer cada dia mais, né, aqui na igreja, unidos, orando uns pelos outros, por aqueles que precisam, como a Nani acabou de falar aqui para nós. Então, é necessário, porque através da oração, nós obtemos portas abertas. Quando eu oro, conforme a vontade do Senhor, Ele cumpre a sua vontade. Porque é da vontade de Deus que nós sejamos abençoados por Ele. Então é através da oração que nós vamos fazer isso. E Deus me deu uma mensagem, 1 Crônicas 4, 9, para falar um pouco sobre homens e mulheres que através da oração alcançou, né, a benevolência de Deus. E esse foi um deles. É apenas 2 versículos, 1 Crônicas 4, 9 e 10, vai falar: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Vamos orar, que Deus me use, me abençoe, né, através da palavra, que Ele possa falar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me ponho diante do Senhor, Deus, nessa noite. Peço, Deus, a Tua graça, a bondade, a misericórdia. Me usa, Senhor, conforme a Tua vontade, Teu querer nessa noite. Pai, que essa palavra, Deus, cumpra aquilo qual ela é designada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que ela venha nos fortalecer, nos firmar, Senhor, cada dia mais em Tua presença. Eis-me aqui, Senhor, faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Então, aqui eu escrevi: as suas orações têm chamado a atenção de Deus? Você tem atraído Deus através da oração? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de lindo, maravilhoso aqui nessa igreja. Muitas pessoas possam falar: mas eu não estou vendo, mas está acontecendo. E no tempo de Deus vai acontecer, mas nós estamos o que? Semeando. Nós estamos ali, plantando, através de todo o direcionamento que os pastores estão nos transmitindo, e nós estamos em obediência, né, fazendo. Então, quem obedecer e fazer, vai ter bênção, vai ser abençoado, vai alcançar o favor de Deus. Então, aqui nessa história, nós vemos que esse homem aconteceu isso com ele. Por quê? Porque ele buscou a Deus. A Bíblia vai falar, é interessante que vem falando sobre os descendentes de Judá. E de repente o autor para e cita esse homem. Ele vai falar sobre esse homem chamado Jabes. Quem era Jabes? Fala que Jabes, ele era da tribo de Judá. Judá significa louvor. Então ele era descendente dessa tribo. Então ele vinha de aonde conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então a Bíblia vai falar que ele, olha que interessante, primeiro vai falar o que ele se tornou, né? O que Jabes se tornou, um homem ilustre, algumas versões falam. Uma pessoa, ele foi o mais respeitado da sua casa. E depois vai falar qual era a condição dele. Eu lendo assim, me trouxe como um testemunho. Quando a gente vai falar algo que Deus fez na nossa vida, primeiro a gente conta a bênção, aquilo que Ele realizou. E depois a gente fala assim: olha, eu passei por isso, por aquilo, né? Mas eu sou assim, eu falo: Deus me abençoou grandemente, fez isso por mim, mas aconteceu isso comigo. E o autor, ele coloca isso. Primeiro ele fala que Jabes foi um homem mais respeitado, mas depois ele conta como era a situação.
história. Eu conheço um Deus que pode mudar a minha vida. Eu não vou aceitar essa sentença através do meu nome, ainda que foi minha mãe que me deu esse nome. Então, o que ele faz? Ele ora a Deus, ele ora ao Senhor, e nessa oração ele vai fazer 4 pedidos para Deus. Ele vai fazer 4 pedidos para o Senhor. No primeiro, ele pede que Deus o abençoe. Ele vai falar assim: Jabes orou assim: ó Deus, abençoa-me. Então ali ele vai pedir a bênção de Deus. Provérbios 10:22 vai dizer que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Tudo o que vem de Deus para nós nos traz alegria e paz. A bênção de Deus nos faz esquecer do sofrimento. Aleluia. Nós temos um exemplo lá em Gênesis 41:51, vai falar de José, né? Vai falar de José do Egito, qual ele sofreu muito, né? A gente sabe da história dele, foi vendido, foi humilhado. E ali naquela terra distante, Deus deu 2 filhos para ele. 2 filhos. E um do significado do nome dos filhos dele é: Deus fez hoje esquecer de todos os meus sofrimentos. Está lá em Gênesis 32:22, 41:51. Gênesis 41:51 é que vai falar. Então ali naquele momento ele esqueceu de todo aquele sofrimento, porque ele viu que Deus abençoou. Então abençoar faz parte da natureza de Deus. Não é errado, irmãos, nós pedimos a bênção de Deus, que Deus nos abençoe. Não é errado. Não é errado. É errado a gente se apegar, né, ao dono, a bênção. Mas o dono da bênção não é errado, nós temos ele pedir para nós, para que nós sejamos abençoados. Então não tenha medo de chegar até Deus com humildade e pedir em oração. Se você sonha, Deus pode realizar. Então Jabes não se conformou. Ele falou, ele poderia passar na rua, né, naquele tempo, lá na rua, viver. Como é que é seu nome? Jabes. Nossa, mas seu nome tem um significado muito pesado. Quando eu estava estudando, né, lendo um pouco, no pouco tempo que eu tive, eu lembrei da pastora Gi, porque muitos nomes aqui, ela, né, mandava ali para as pessoas e falava o significado dos nomes. Então, assim, imagina a pessoa receber um significado lindo, maravilhoso de um nome. Que alegria que ela não tem, né? Ela passa a gostar mais do nome. Como eu amo meu nome. Sabia que meu nome tem esse significado? Então a pessoa, só que Jabes não. Ele sabia que o significado do nome dele trazia um peso, uma tristeza, uma dor muito grande para ele. Então aquilo ali fazia com que ele ficasse triste. Até que no ponto ele falou: não, eu não vou aceitar isso, eu vou orar a Deus. E Deus vai mudar a minha situação. Deus vai transformar essa maldição em bênção na minha vida. Então, foi isso que ele fez. A Bíblia não relata quanto tempo Jabes orou para que ele fosse abençoado. Não nos fala isso, mas fala que ele orou. Então hoje Deus fala para nós: quer mudar algo na sua vida? Quer ter uma mudança? Quer transformar? Quer receber bênção de Deus? Então ore sem cessar. Ore, bata na porta, como está lá em Mateus 7:7. Mateus 7-11 vai dizer a insistência. Jesus nos ensina que nós devemos ser insistentes na oração. Nós devemos orar insistentemente até que Deus venha realizar, até que Deus venha fazer. E se Ele não fizer também, com certeza Ele não vai nos deixar ansiosos, preocupados. Ele vai fazer com que nós venhamos entender que aquilo que nós estávamos orando não fazia parte dos planos de Deus. Abençoar Jabes era parte dos planos de Deus, agradava a Deus, porque no final nós vemos que Deus atendeu a oração dele. Por quê? Porque ele orou de conformidade com a vontade de Deus. Então o primeiro pedido que ele fez foi esse, pedindo a bênção do Senhor. Então seja persistente nas suas petições. Tiago 4:2 diz para nós, né, para que nós orarmos insistentemente, não desanime, não desista. Devemos pedir a Deus que nos abençoe. Amém. O segundo pedido que ele fez: alargar as suas fronteiras
aqui não é só em bens materiais, mas é em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas, seja psicológica, sentimental. Ele falou: Senhor, abençoa-me, dá-me muitas terras, alarga as minhas estacas, ajuda-me, Deus, a alcançar, a ver longe. Lembro mais uma vez que nós temos exemplo, o pastor Victor, gente, ele fala, ele não fica só aqui, a visão dele não é só aqui, e glória a Deus que eu estou juntinha, eu também estou lá, em nome de Jesus, porque eu sei, nós sabemos que nós servimos um Deus que pode fazer o impossível na nossa vida, nada é impossível. Se eu crer de verdade, Deus vai realizar. Então não é só aqui que ele quer ficar, não é. E mais ainda, que legal, que põe em prática mesmo, que vai em cima mesmo daquilo que almeja. Então Jabes fez isso. A geração de Jabes foi abençoada pela sua atitude. A geração dele foi próspera, foi abençoada, porque ele orou, ele pagou o preço lá atrás. Tenha a atitude de um homem e uma mulher de Deus. Jabes foi abençoado, pode abençoar a muitos, tendo terras e bens. Ele ajudava o seu próximo, foi próspero, rico. Quando eu abençoo, eu também sou abençoado. Jabes, ele foi o mais respeitado da sua família. Que coisa tremenda! Quem não dava nada por ele, quem era humilhado, quem dizia que dali não saía nada, pois teve que engolir as suas palavras e ver que Deus era com ele. Porque a primeira oração dele era: Senhor, me abençoa. A bênção do Senhor recaiu sobre a vida de Jabes. E assim também é na nossa vida, quando nós colocamos o nosso coração em humildade diante de Deus e pedimos para Ele que Ele mude algo na nossa vida, um decreto. Deus muda decreto. Deus muda de ideia por causa das orações, sabia disso? Deus mudou de ideia através, pela vida de Moisés. Olha só. Glória a Deus. Êxodo 33, 12. Eu vou ler. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te ajudar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença que mostrará se somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse, Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Deus mudou de ideia. Deus falou: por causa da rebeldia desse povo, eu vou mandar um anjo aqui com vocês. Moisés falou: não, se o Senhor não for conosco, não for comigo, nem me faça sair daqui. Eu quero a tua presença, é a tua presença. E Deus falou: porque eu te conheço, eu vou com você, Moisés. Olha que coisa linda. Então Deus muda decreto, Deus muda de ideia, por causa da oração, por causa do nosso coração. Uma outra pessoa que nós temos um exemplo muito grande, um homem, foi Ezequias. Ezequias, ele pecou contra Deus, e ali o profeta Isaías foi lá e falou para ele: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Aquele homem virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, ele orou ao Senhor, e ele chorou amargamente. Ele lembrou a Deus aquilo, daquilo que ele fez para Deus. E Deus ali falou para ele: porque você orou e se humilhou, eu vou acrescentar à sua vida mais 15 anos. Aleluia. Deus mudou de ideia. O decreto dele era de morte, era para a morte, mas ali Deus mudou. Então confie na sua oração. O Senhor está dizendo
que a tua mão seja comigo. Ele falou que a tua mão seja comigo, ou seja, fica comigo, Senhor. Olha que Jabes, que oração ousada, oração pequenina, mas ali cheia de fé e ousadia. Fica comigo, Senhor, porque eu sei que sem a tua presença não vai adiantar, não vai dar certo, vai dar ruim. Então fica comigo, Senhor. Eu quero. A presença de Deus é a coisa mais importante nas nossas vidas. Sem Deus não há vitória. Sem Deus nós não venceremos. Nós só seremos mais que vencedores, verdadeiramente, com o Senhor. Ele dá e não acrescenta dor nenhuma, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então que nós possamos tomar posse e acreditar que Deus, Ele nos abençoe e Ele quer nos abençoar. Busque ajuda somente em Deus, confie somente no Senhor e sejamos obedientes. O quarto pedido que ele fez, que me preserve do mal e da aflição. Jabes sabia que somente Deus poderia mudar o seu destino. Ele não queria mais lembrar do que o seu nome lhe causava, que era dor, tristeza, angústia, decepção e tantas outras coisas, mas ele estava disposto a viver o que Deus tinha para ele, viver o novo de Deus. Então, que assim como Jabes, e tantos outros que orou e Deus os atendeu, que nós também possamos crer que Deus vai nos atender nessa noite. Então, quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu sou preservada de muitos males. Salmo 91. Salmo 91. Deus nos livra do mal, do laço do passarinheiro, aquele que faz de Deus a sua segurança, aquele que faz de Deus o seu refúgio. Ele nos livra, Ele nos ajuda, e ainda que nós passarmos, Ele vai nos preservar, Ele vai nos guardar. Ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, pelo fogo, mas o Senhor está ali. Nós não estamos só, o Senhor está nos guardando. Então, qual é o seu pedido a Deus nessa noite? Creia que Deus pode realizar algo novo em nossas vidas através da oração. Hoje é uma noite de oração, então eu gosto muito de orar. Gosto muito mesmo, algo forte no meu coração assim. Quando a gente começa a orar, a gente não quer parar mais, né? Se a gente deixar, vai para tarde, para noite, meu Deus do céu, aqui na igreja, né? A gente não quer parar mais de orar, porque a gente sai desse plano físico e entra no plano espiritual. E ali Deus começa a revelar a sua vontade, a fazer grandes coisas no nosso meio. E é o que Ele quer fazer durante esse tempo na nossa vida, esse período, né, de comunhão que nós estamos vivendo junto. É maravilhoso. A gente costuma falar, estamos fazendo um jejum em cima do outro agora. Eu tiro uma coisa, tenho que falar, agora eu vou tirar isso, porque eu ansei por algo, então eu vou alcançar em nome de Jesus, então eu tenho que me sacrificar mais. E glória a Deus por isso, né? É muito bom, porque a gente sabe que nós estamos obtendo de Deus. Mateus 21, 22 vai dizer: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. É fé e oração. Está dizendo, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então Jabes buscou uma nova identidade e propósito através da oração. Então a bênção de Deus alcançou ele. Então que isso nos encoraje a encontrar a nossa identidade em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, né, que nós somos nova criatura, tudo que é velho já passou. Aleluia. Tudo que é velho ficou para trás. Eis que farei uma coisa nova. Como Deus vai fazer uma coisa nova? Porque eu vou buscar o Deus de coisas novas. Quanto mais eu busco o Deus de coisas novas, mais coisas novas Ele vai fazer